Ok. Então tá, pessoal. Boa noite a todos aí. Eu vou compartilhar minha tela mostrando para vocês algumas coisas. Então, conforme a gente tinha combinado, de acordo com o nosso calendário, dia 28, né, eu ia mostrar para vocês vou mostrar sobre a prática do Docker, né, que é o que faltou sobre negócio de conteúdo microserviço que a gente estava vendo semana passada. Faltou mostrar a prática de como instalar e utilizar o Docker. E aí depois depois de terminar essa parte, eu vou mostrar sobre o Docker Compose e aí como subir um ambiente de desenvolvimento containerizado, né? E aí eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Feito. Deixa eu ver. Tá, todo mundo vendo aí? Aham. Beleza. Tá. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, o que eu tinha colocado já para vocês na semana passada, eu tinha colocado esse tutorial Docker Compose aqui que eu achei na internet, que eu gostei, mas não fui eu que fiz, né? Esses exemplos Docker aqui, ele tá lá no GitHub. Ele é, na verdade, um link pro repositório de web service da disciplina. Aí tem a parte do Docker, que é o que a gente vai começar vendo agora. Aí depois a gente vai para essa parte aqui do Compose. Tá, vamos lá. Acredito que não seja muito demorado para ver os comandos principais aqui. Tá. Então, seguinte, seguindo o roteiro aqui, né? Não sei se vou aumentar um pouquinho o VS Code para conseguir. Tá, agora acho que tá. Bom, então, dependendo do sistema operacional que tu utiliza, né? Como primeira coisa, para tu instalar o Docker, né? Se for no Windows, tu vai instalar a aplicação que é o Docker Desktop, esse aqui. Eu tenho na minha máquina também, que é o que eu utilizo no momento para desenvolver. Que aí tu tem o WSL, ou tu pode desenvolver usando o Docker ou direto no Windows, ou se tu tem uma VM com Linux, tanto faz. Bom, mas a moral aqui no roteiro ele está considerando se tu tem uma máquina com Linux, tu vai instalar o Docker normal pelo gerenciador de pacote que tu quiser. A ideia é a seguinte: quando tu utiliza o Docker, tu vai subir um container, né? Eu tinha explicado na última aula para vocês o que era um container, para que ele servia, as vantagens, tudo mais. Ele basicamente assim, ele vai eliminar aquela história do tipo, tu tá desenvolvendo alguma aplicação, aí no PC de outro desenvolvedor ou então no servidor de produção as coisas não rodam do jeito que tu esperava, porque os ambientes são diferentes, né? O ambiente de desenvolvimento, as máquinas são diferentes também. E aí, se tu tiver duas coisas, né? Se tu tiver já
uma build assim pronta para tu subir teus containers, tu vai eliminar boa parte desse problema. E tu também agiliza bastante as coisas, né? Porque se tu tiver já os teus arquivos necessários para tu subir teus containers, ele faz tudo para ti, deixa o ambiente pronto, tá? Bom, então aqui na minha máquina, no caso eu tô com uma máquina com Windows, que tem o Docker Desktop, tá? Mas se tu tiver uma máquina com Linux ou desenvolvendo remoto dentro de uma VM, também vai dar no mesmo. Tu vai ver, tu vai botar no teu terminal, Docker vai estar com a versão Docker version aí, tu vai ver que ele está instalado direitinho. Moral é o seguinte, eu vou falar primeiro sobre os comandos do Docker puro, tá? Que é utilizado para subir o container e monitorar eles. Depois eu vou falar sobre como utilizar ele de uma maneira mais automatizada e que tu possa subir múltiplos containers para uma mesma aplicação. Tá? Então, o comando básico para tu executar para tu subir um container é o Docker Run. Tá? O que acontece? Existe o conceito, antes da gente subir um container, existe o conceito de imagens. Tá? O que é? O que são as imagens? A imagem é a abstração, né? É a abstração do sistema de arquivos e em cima desse sistema de arquivos todas as aplicações que elas estão instaladas. É como tu pegar o teu ambiente de desenvolvimento com todas as tuas bibliotecas, teus pacotes, até o sistema operacional que tu está utilizando, todos os programas que são requisitos para o teu ambiente de desenvolvimento funcionar. Tu pega tudo isso e, digamos assim, salva, e tu constrói uma imagem a partir disso. É como se fosse aquelas imagens ISO que tu monta do sistema, né? Só que ele é no nível do Docker. Essas imagens é que vão servir de base para os teus containers. Enquanto tu tem uma imagem pronta, ou que tu constrói no teu próprio PC, ou então que tu baixa uma imagem, o Docker, na verdade, baixa para ti uma imagem da nuvem, no caso, que é o Docker Hub. Existem outros provedores de imagens, mas o do próprio Docker é o Docker Hub. Tá. Bom, uma vez que tu montou, que tu construiu a imagem, aí tu vai subir um container baseado nesta imagem. Quando o container está executando, é como se fosse a tua máquina que deu um boot direto para tu começar a rodar a tua aplicação. Tá? A imagem é a instalação desse teu PC. Tu precisa montar, na primeira vez, uma imagem, de acordo com alguns comandos que a gente vai ver, e como tu precisa montar a imagem na primeira vez, e aí vai levar um tempo que é um pouco demorado para tu montar a imagem, dependendo do que tu quer instalar nela, né? Então, tu imagina o seguinte, tu começa montando a tua imagem dizendo qual sistema operacional que tu quer utilizar, então tudo isso na tua própria máquina. O Docker vai gerenciar para ti. Tu diz, eu quero usar tal sistema operacional, aí ele pode vir limpo ou já com coisas, dependendo da imagem que tu vai utilizar como base, que a gente chama. A partir disso, tu vai dizer quais aplicações que tu quer instalar em cima. Aí eu quero instalar o Node, quero instalar o Apache, quero instalar o MySQL, blá blá blá. Tá? A partir disso, aí tu montou toda a tua imagem, instalou, teve o tempo para instalar. Aí, por exemplo, se tu vai utilizar o PHP, aí tu vai ter o Composer, que é o gerenciador de pacotes do PHP, ou tu vai ter o NPM, por exemplo, que é o gerenciador de pacotes do Node. Aí tem o tempo para instalar esses pacotes todos. Feito isso, a tua imagem está montada e ela fica no teu PC. Tu pode fazer o upload para a nuvem
Ou tu pode fazer de baixar uma imagem pré-montada da nuvem, pode ser tua mesmo, pode ser de outros. Aí tem o tempo de baixar e tudo mais. Tá. Feito isso, para tu rodar um container é tipo 1 segundo ele sobe. Tá? Então tu derruba ele, tu sobe ele de novo, é questão de 1 segundo acontece isso. Então só na primeira vez. Então essa é a ideia, diferenciar o que é a imagem do container em si. A imagem é a tua instalação. O container é uma instância desta instalação que está rodando na máquina. Essa é a diferença. Então, por exemplo, eu vou rodar aqui esse Docker Images aqui. Tá? E tem... Eu estou usando o terminal. Depois eu vou falar para você sobre a extensão do VS Code que eu uso para isso. Primeiro eu vou mostrar os comandos normal. Ó, tem um monte de imagens aqui. Tem várias delas que não tem nome. Quanto ela ocupa, tudo mais, tu consegue listar. Se tu, por exemplo, quer remover alguma imagem pela linha de comando, tu pode usar o Docker RMI. Tá? E aí o nome ou a hash da imagem. Tu pode usar essa hash aqui da imagem ou pelo próprio nome. Tá? RMI de Remove Images. Bom, sobre as imagens. Se tu está utilizando uma extensão do VS Code para isso, ó, aqui nesse lado tu consegue verificar todas as mesmas imagens que apareceu aqui na linha de comando. Elas vão aparecer aqui para mim, tá? Aqui os volumes, na verdade, as imagens aqui em cima. Pode falar, Fel. Doutor, é só para avisar, eu tô no 3G e eu não tô em casa, então se cair alguma coisa não é por força maior. Okay? Tá, beleza. Qualquer coisa se tu perdeu depois e não der pau na gravação que eu tô fazendo aqui para um aplicativo externo, aí depois tu pode consultar depois. Não, mas vai dar tudo certo. Tá bom. Ei. Então tu consegue olhar as imagens por aqui usando a extensão do VS Code. Se tu quer usar no terminal é o Docker Images. Bom, sobre os containers que tu tá rodando, tá? Docker PS, tu vê os containers que estão rodando. No meu caso aqui apareceu nenhum, tá? Porque não tô rodando nenhum container ainda. Aqui assim, se tu usar a extensão do VS Code, tu consegue ver os containers rodando, não aparece nenhum, tá? Para tu rodar uma imagem, tu vai usar o Docker Run. Bom, Docker Run ele vai ter uma porrada de parâmetros que tu pode determinar. Bom, vou começar falando do básico aqui, né? Vai fazer Docker Run e aí o nome do container que tu quer executar. Então, pode ser o nome da imagem, desculpa. Pode ser uma imagem que esteja já no teu PC ou pode ser uma imagem que, caso não esteja no PC, ele automaticamente vai procurar na nuvem, no Docker Hub, se tem alguma imagem com aquele nome. As imagens, elas seguem um padrão. Por exemplo, vamos supor uma imagem do MySQL. MySQL, aí 2 pontos, aí tu pode usar uma tag. Tu pode só botar assim, MySQL, aí ele vai buscar a última, ou tu pode 2 pontos e aí uma tag. A tag depende de quem subiu a imagem lá na nuvem. E, por exemplo, tu pode colocar 5.6, é uma tag lá que corresponde à versão 5.6. Por exemplo, vou abrir o Docker Hub aqui. Docker MySQL. Ó. Todos os serviços assim que está acostumado a usar no desenvolvimento, eles têm uma imagem oficial. No caso, eu botei no mecanismo de busca lá Docker MySQL. Ele abriu aqui a imagem. Aí tem todas as tags suportadas, porque uma coisa que
uma coisa que tu pode achar interessante é determinar uma versão específica. Ó, aqui são o nome das tags que tu pode colocar, né? Tu pode determinar uma versão específica que tu quer sempre usar, e aí o que acontece? Se tu não colocar nada, ele vai baixar a versão, a última vai mudando de tempo em tempo, então pode ter alguma quebra aí de compatibilidade, tudo mais. Ó, por exemplo, eu vou baixar uma imagem e já rodar, que é o Docker Run, ele vai servir para rodar uma imagem de exemplo por enquanto, depois eu vou mostrar algumas que eu criei. Acho que é assim, Hello World. Tá o exemplo aqui, ó. Opa. Tem que escrever porcaria aqui. Tá. Ó, o que acontece? Aqui tá dizendo que ele não conseguiu encontrar... Vocês conseguem ler o que tá escrito aí? Ou tá muito pequeno? Bom. Então tá. Não, dá pra ler. Dá pra ler? Tá. Então, diz que não conseguiu encontrar uma imagem Hello World aqui local. E aí, então, ele começa a baixar, né? Ele começa a baixar do Docker Hub, tudo mais. E aí, aqui já é a imagem sendo executada. Quando eu dei Docker Run, eu pedi para executar. Então, ele baixou, que foi essa hash aqui, indica uma imagem que ele baixou. Às vezes umas imagens estão montadas em cima de outras, então ele baixa elas em cadeia, tudo, né? Uma coisa interessante do Docker é que se tu tem, às vezes, sei lá, 8 containers rodando, não quer dizer que tu tenha uma duplicação, uma multiplicação por 8 dos recursos sendo consumidos, porque como umas são montadas em cima das outras, eles é meio que tipo só a diferença entre uma e outra que é tipo baixado quando tu precisa, sabe? Então ele sabe, inclusive durante os passos de tu montar a tua imagem lá, ele faz um cache daquelas coisas que tu já tem no teu PC. Bom, então aqui tá a imagem rodando, como é uma imagem de Olá Mundo, ele tem ele te explica o que aconteceu, tudo mais, tá? Apareceu aqui, ó, aqui no meu cantinho aqui, apareceu que tem uma imagem que estava rodando e já pausou, aqui, ó. Eu vou botar ela para rodar de novo. Ó, ele subiu uma outra imagem. Só que quando a imagem ela para, ela não deleta automático, né? Tem um comando do Docker Run aqui no README que está aberto, que é eu acho que é RM, que tu pode dar para quando a imagem encerra, ela fecha automático. Não. É isso aí. Se tu usar o RM, quando a tua imagem encerra, ela fecha automático, tá? Eu vou remover manualmente aqui. Tem um outro comando do Docker que é o IT, que tu torna a tua imagem interativa. Isso significa o quê? Vamos botar aqui. Opa, nesse caso não fez diferença. Vamos botar um outro aqui. No Ubuntu. Aqui. Ó, procurei o Ubuntu, não encontrou, ele tá baixando, ó. Ele tá baixando para mim, porque o Ubuntu não tinha essa imagem no meu PC. Então ele tá baixando e isso que tá aparecendo, esse terminal aqui, não é a minha máquina. Esse é a minha máquina rodando o container do Ubuntu. Por quê? Qual foi o comando que eu dei aqui? Qual foi o comando? Docker Run, que é para rodar uma imagem. IT, quer dizer que é interativo, significa que eu vou controlar com o meu teclado, digamos assim, o que acontecer na imagem. Ubuntu é o nome da imagem. E bash é o comando que eu quero executar dentro da imagem. Então, mais um parâmetro
do que tu quer fazer. Vamos supor que eu queria rodar a imagem do Ubuntu e dentro da imagem do Ubuntu eu queria rodar uma aplicação específica. Aí é só tu colocar o comando que roda a aplicação específica dentro do Ubuntu. O bash é para rodar o shell mesmo, né? Então, isso que eu estou fazendo aqui é dentro do container do Ubuntu. Tanto é que vocês estão vendo que tá rodando aqui. O container do Ubuntu. Ó, se eu passo... Ele dá uns nomes aleatórios aqui para as imagens, tá? Então, se eu der um exit aqui, ó, parou de funcionar a minha imagem. Então, eu estava rodando um Ubuntu dentro da minha máquina através do container, tá? Esse "-d" é o detached. Acontece que tu roda isso e a imagem, o container, ele fica rodando e o teu terminal segue livre, assim, digamos. Ele fica rodando em paralelo, tá? Ele fica rodando em paralelo e não trava o teu terminal. Tem alguns outros comandos interessantes aqui. Para a gente conseguir rodar alguma aplicação, por exemplo, um servidor web, é importante que a gente consiga mapear as portas de uma aplicação, tá? Esse outro exemplo que eu estou botando aqui é um exemplo que mostra o mapeamento de portas, tá? Se tu fizer o Docker Run com a opção P, quer dizer que tu vai querer mapear as portas. Ó, essa primeira aqui é a porta do host, ou seja, a porta da tua máquina, que tu quer que direcione, no caso seja direcionada para a porta 80 do container. Então, o que significa? 8888.2.80 é o seguinte, é a porta 80 dentro do container vai ser direcionada para a tua porta 8888. Para que isso serve? Imagina o seguinte, tu está rodando vários containers que são servidores web. Então, eles expõem a porta 80 lá, internamente lá, tá? Acontece que tu não consegue mapear todos para a tua porta 80, dá conflito. Então, tu pode mapear um para cada porta diferentemente. Por isso que existe esse mapeamento de portas. Então, aqui, ó, esse outro... Isso que eu estou escrevendo depois do mapeamento de porta aqui, esse aqui é o usuário do fulano de tal, lá dentro do Docker Hub, e aqui é o nome da imagem dele. Então, eu vou subir uma página estática. Ó, eu não tenho ainda, então ele vai baixar. Ó, então tá vendo que tem um monte de downloading aqui? Significa que essa imagem dele, ele está baseado em várias outras. É uma montada em cima da outra, né? E aí ele vai baixar todas elas e vai subir o site estático. Então ele tem um servidor Nginx. Eu vou abrir aqui o localhost. Opa. Localhost 8888. Ó, então tá aqui. Então dá pra ver que quando eu abro localhost 8888, ele me mostrou uma página estática, que é justamente o objetivo desse container de exemplo, tá? Lá internamente tem um servidor, no caso dentro do container tem um servidor Nginx que está expondo a porta 80, só que eu mapeei para mim a porta 8888. Aí eu posso... Ó, ele está rodando aqui. Encerrei meu container. Aí eu vou tentar rodar o site estático. Esse ele não vou conseguir. Tá? Ele não está mais funcionando. Tá. Bom, então tá. Então eu mostrei para vocês como rodar os containers. Mapear as portas, que a gente vai precisar quando a gente estiver criando um servidor web, né? Que o nosso back-end vai estar num container. Para a gente criar uma imagem, tem algumas coisas. Eu vou precisar falar sobre o Dockerfile. Bom, esse Docker Build aqui, ele vai ser utilizado para construir a nossa imagem. Então, só que eu vou abrir um Dockerfile aqui para mostrar para vocês explicar o que isso significa.
Vamos abrir aqui. Tá. Então, tem um arquivo aqui que se chama Dockerfile. Esse arquivo ele é necessário para a gente construir a nossa imagem. Tá? Depois que a nossa imagem foi construída, como eu já tinha dito, tu pode subir o container rapidamente. E se essa imagem tiver no Docker Hub, tu não vai precisar desse Dockerfile, que nem vocês viram eu rodar uns containers que não estavam na minha máquina, ele baixou e rodou. Tá? Essa imagem, como eu quero construir a partir das coisas que estão na minha máquina, então eu vou precisar de um arquivo desse tipo aqui, Dockerfile, que é, digamos, as diretrizes do que eu quero que tenha a minha imagem. Então, aí, alguns comandos, algumas dessas diretrizes principais que constam dentro do Dockerfile. O from é assim, sempre que tu monta uma imagem, tu vai montar a partir de outra que já existe. Tá? O pessoal, por exemplo, costuma utilizar ou uma imagem de um SO limpo, tipo Ubuntu, por exemplo, ou tu pode começar a montar a tua imagem a partir de uma outra que já tem a aplicação que tu procura. No caso, eu quero montar uma API em Node, então eu já baixei, já procurei lá no Docker Hub, nesse sitezinho que eu estava mostrando para vocês aqui, a imagem do Node. Então eu vou usar o Node, versão 16. Então esse from aqui é qual é a imagem base que tu vai utilizar. O workdir, no caso, é qual é o diretório que tu vai começar, que tu vai trabalhar. Todos os comandos a partir dali vão ser dados em cima desse workdir aqui. É o comando dentro do container. Tá? Esses comandos aqui para montar a tua imagem, eles são executados sequencialmente, tá? O copy, o que significa? O copy é para copiar, porque assim, ó, quando tu monta a tua imagem, muitas vezes tu quer que a tua imagem já tenha arquivos lá dentro, por exemplo, a tua aplicação. Então tu quer que a tua aplicação esteja lá dentro da tua imagem quando tu subir um container a partir dela. Então tu vai copiar tudo que está na tua pasta atual, porque é ponto, né? Por exemplo, eu poderia colocar ponto barra meu app. Então ele vai copiar tudo que está dentro do meu app da tua máquina para... Aí aqui o segundo argumento aqui é para onde lá dentro do container que eu quero que seja copiado. No caso eu botei o ponto porque eu já estou trabalhando no workdir app, barra app. Se eu não tivesse esse workdir aqui, eu teria que colocar assim, né? Porque como eu estou usando esse workdir, então, como eu disse, dentro do container, tudo que eu fizer, digamos, a minha pasta de trabalho vai ser esse barra app. Esse barra app aqui é na raiz mesmo do sistema operacional. Normalmente a gente não instala as coisas direto na raiz do sistema operacional lá, né? Na raiz, no caso, barra alguma coisa, normalmente a gente coloca numa home barra meu usuário. Mas como esse container ele serve só para isso, tu não tem nenhum tipo de problema que tu quer evitar de não sobrecarregar a pasta lá, raiz com um monte de porcaria. Bom, então eu vou copiar, então, ponto, então eu vou copiar tudo que está nesta pasta, que no caso seria essa minha pasta API aqui, para dentro lá do meu container. Isso é no momento da montagem da montagem da imagem. Run é o comando que vai rodar um comando no terminal. O run é uma diretiva, na verdade, que vai rodar um comando no terminal dentro do teu container no momento que a imagem estiver sendo montada. Aí tu pode colocar qualquer comando que rode no terminal, né? No caso, npm install vai ser o quê? Como eu já copiei, eu já estou rodando a partir de uma imagem Node, então ele tem o Node instalado já. Já copiei o conteúdo da minha pasta lá para dentro do meu container. Eu vou dar o npm install, que é para quê? Que é para ele usar esse meu package JSON e instalar as dependências. Então eu copiei o meu aplicativo, instalei as dependências, expose 4200, eu estou expondo a minha porta 4200 do container para o mundo, digamos assim, tá? Aí, claro, o teu host, se não estiver expondo a porta, não tem problema nenhum. É que no caso, assim, ó,
o teu container enxerga que está expondo 4.200 para o mundo, mas o teu container está dentro da máquina. Então ainda tem uma barreira a mais ainda para as coisas ficarem expostas. E esse CMD é o comando final, digamos assim, que a tua imagem vai indicar quando um container baseado nessa imagem estiver rodando, for rodar, ele já vai rodar com esse comando aqui, node app.js. Então, se eu subir esse container aqui, ele vai já rodando essa minha aplicação aqui. Então, é para isso que o Dockerfile serve. São diretivas que explicam o que eu quero fazer quando a minha imagem for montada. A partir que a imagem está montada, aí tu pode usar o Docker Run. Tu pode usar o Docker Run para rodar ela normalmente. Vamos ver, eu vou deletar todos esses que estão aqui. Tá. Então eu vou usar o meu Docker Build que eu tinha aqui já. Deixa eu ver se... Então eu tenho essa aplicação aqui, eu vou entrar na mesma pasta da aplicação lá. Eu vou construir minha imagem. Docker build -t, tá? O T é de target, no caso é o nome da minha imagem que eu quero dar um nome para ela. E ponto quer dizer onde está o meu Dockerfile. No caso está nesta pasta, porque ponto é essa própria pasta, né? Ele está aqui dentro dessa Docker API, que é aqui a pasta que eu estou navegando. Aí eu vou construir minha imagem. Ó, ele leva um tempo, ó, e aqui dá para ver os comandos que ele está executando durante a montagem da minha imagem, que são os mesmos comandos que estão descritos lá no Dockerfile. Ó, já está pronto, rodou npm install, a minha imagem está montada. Se eu fizer um docker images, cadê? Como é que era o nome dela? Era Node REST API. Aqui, ó. Tá aqui a imagem que eu acabei de montar, ela existe aqui, Node REST API. Ou se tu tá usando, a extensão, tu pode verificar que a tua imagem agora está aqui, ó, Node REST API. Essa é a imagem que eu acabei de montar, alguns segundos atrás. Bom, tu pode vir aqui direto e mandar dar um run interactive, que é a versão gráfica desses comandos que eu estava mostrando para vocês, né? Ou tu pode fazer aqui, ó, docker run node REST API. Eu vou botar um IT aqui para eu enxergar o que acontece no terminal, ou eu posso rodar em segundo plano usando o "-d", que é o detected, que eu botei aqui, tá? Vou botar um "-d", aí eu monitoro depois por aqui. Vou rodar só assim. Tá, então, mandei rodar a minha imagem que eu acabei de montar. E essa mensagem é um console log que a minha aplicação está dando, né? Não tem nada a ver com o Docker isso aqui. Isso aqui é um console. Como a minha imagem está rodando aqui no terminal, esse é o console log que a aplicação deu. E aí, se vocês olharem aqui, tá a aplicação rodando. Tá? Como eu não mapeei porta, se eu tentar acessar a aplicação pelo localhost, nada, né? Se eu tentar localhost 4200, tentar localhost 4200, nada também. Tá, mas por que se a minha aplicação está expondo a porta 4200? Mas acontece que eu não mapeei a porta 4200 da aplicação da minha máquina. Então eu vou cancelar aqui. Não vai fechar? Não vai fechar.
Então tá, então eu vou fechar ela por aqui então. Tá. Então eu vou rodar de novo aqui, só que eu vou expor a porta 4200, a minha porta, sei lá, a mesma porta eu vou usar, 4200 do host para, ao contrário, 4200 do container para 4200 do host. Eu vou botar uma outra só para não confundir. Eu vou botar 4000 aqui. Tá? Aí se tu passa o mouse aqui, tu vê que tá ali a porta 4200 mapeada para a 4000. Então aqui eu consigo acessar agora a 4000. Ó, tá, apareceu, como eu não tenho uma página mesmo sendo hospedada, porque é uma API e eu não construí a rota get nada aqui. Ó, get users, vou botar aqui. Users. Ó, retornou algumas coisas aqui, tá? Deu um problema aqui, o que tá dando? Mas, digamos que dá pra ver que ele tá conseguindo acessar. Porque se ele retornou um JSON, é porque tá ok. Talvez seja um erro eu acho que ele não conseguiu encontrar o banco de dados. Não conseguiu encontrar o banco de dados. Por quê? Porque eu ainda não subi container de banco de dados. Então tá ok. Tá, então deu pra ver já que o que eu fiz. Construí um Dockerfile, montei a imagem, e para rodar vocês viram que foi praticamente instantâneo, né? O tempo que leva para eu, por exemplo, eu tenho já minha aplicação dentro do container. Eu quero subir o container para minha aplicação estar rodando. E aí faço isso aqui, pronto, está rodando já a aplicação, né? Então tá. Vamos seguindo aqui. Aqui o pusher para o Docker Hub. Por exemplo, eu construí essa imagem. Ela está na minha máquina. Como vocês puderam ver aqui na lista de imagens, ela está na minha máquina. Caso, por exemplo, eu queira usar essa imagem num outro PC ou num outro servidor, lá no servidor de produção, sei lá, das duas uma. Ou eu tenho que levar os arquivos, levar essa minha pasta aqui, aí fazer os comandos do Docker lá, aí ele vai montar a imagem, etc e tal. Ou eu posso subir essa imagem para o Docker Hub, aí eu tenho que ter uma conta. Aí o VS Code, a primeira vez que tu faz isso, ele faz aquele esquema de login, autenticação, para vincular a tua conta do Docker Hub com o VS Code. Mas aí tu pode usar aqui, né? Tu faz o login e tu faz o Docker Push. Se tu fizer Docker Push, e aí docker.io, que é o endereço deles, barra o teu usuário, que no meu caso é o PC Verlang, barra, aí o nome da tua imagem que tu quer subir. Uma vez que tu fez isso, ele vai fazer o upload e tudo mais, aí depois tu quer em outra máquina, é só tu fazer o Docker Run. Tu quer em outra máquina utilizar essa imagem para subir um container, é só tu fazer o Docker Run, aí o nome do usuário barra o nome da imagem que tu subiu anteriormente. Que nem a gente fez aqui um Docker Run do Static Site aqui, que era um cara que o cara subiu lá para conta dele essa imagem chamada Static Site. Então tem essas opções aí. Uma opção também, por exemplo, quando eu falei de copiar para outra máquina, parece uma coisa meio nada a ver, né? Só que, por exemplo, o teu projeto está no GitHub, né? O teu projeto que tu está desenvolvendo está no GitHub. O que normalmente acontece é que lá na outra máquina, tu vai fazer um git clone, e o git clone vai te trazer os arquivos que tu precisa, lógico, mais o Dockerfile. A partir do Dockerfile tu monta, tu faz Docker build e depois Docker run, normalmente, né? Então, qualquer uma das duas opções é válida. Normalmente tu faz um push pro Docker Hub, se tu tem uma imagem, tu quer tornar a tua imagem pública, etc. Bom,
Então aqui eu tenho as instruções, por exemplo, para tu fazer a API rodar, né? No caso, o que eu estou utilizando aqui, ó? Aqui eu estou utilizando a imagem do MySQL. O que acontece? Uma coisa que um outro argumento também do Docker é o -e. O -e vem de environment, né, que é as variáveis de ambiente. Tu pode passar as variáveis de ambiente durante a execução. Então vamos ver o que esse comando aqui faz. Docker run para rodar um container, -d, que é para... Vocês viram que quando eu rodei o meu container aqui, ele ficou o terminal travado ali, né? Se eu tivesse com -d, ele era detached, então ele ia rodar em segundo plano, tá? Name, porque o que acontece? Ó, a imagem ela tem um nome, mas o teu container não tem. Então é uma coisa que é interessante, que eu vou mostrar a mesma opção que eu tinha mostrado para vocês antes. Mapeei a porta, agora eu vou -d, detached, para não travar meu terminal, e -name, meu container API. Agora eu vou dar um nome para o meu... Olha, agora o meu container tem um nome e o meu terminal está livre para eu ser usado. Opa, eita, sei lá que eu digitei aqui. E se eu fizer docker ps, aparece aqui o container que eu estou rodando, né? Ó, aparece as portas que estão mapeadas, blá 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 blá. Como é que eu faço para, sem usar aqui a interface gráfica da extensão do VS Code, eliminar um container? Então eu vou usar docker rm, aí eu tenho que usar a hash ou o nome. Eu posso usar o nome aqui assim, ó. Ah, tá. Ele não vai deixar porque o container ainda está rodando. Eu acho que eu posso usar -f, eu acho. Agora não lembro de cabeça como é que era. Não lembro se era menos... bom, vou perder tempo. Mas tem um comando que tu faz um force lá pra ele... Faz tempo que eu não uso pelo terminal. Tem um comando que faz um force para ele remover o container que está rodando. Agora eu faço docker ps, não tá mais. Tá, então voltando ao exemplo aqui para rodar o container do MySQL. O que acontece? Esse container do MySQL não fui eu que criei, é um container já pronto, porque eu não preciso instalar uma aplicação a partir da imagem do MySQL. Eu só quero a imagem do MySQL pronta. Aí eu quero o quê? Com a imagem do MySQL pronta, eu quero usar o MySQL para importar o meu banco de dados. Então o que eu estou fazendo aqui? O nome da imagem, o E, como eu tinha dito, é variável de ambiente. Aí, se tu for aqui na referência da imagem do MySQL, ele vai ter uma lista de variáveis de ambiente que ele aceita passar, ó, toda a lista de variáveis de ambiente. No caso aqui, eu tô configurando uma senha de root, que é uma das variáveis de ambiente. Essa variável de ambiente vai depender de cada imagem, né? Aí tu vai lá, que tá usando. Aí aqui é o nome da imagem, e aí aqui a tag da imagem. Que ele não tinha ainda essa versão, eu tinha outras, mas essa daqui eu não tinha ainda, então ele vai baixar. E parará. Eu vou mostrar para vocês como entrar numa imagem rodando. Então, já enquanto ele baixa eu vou explicando. O que eu quero fazer? Quando eu rodar essa imagem do MySQL, ele vai fazer o quê? Ele vai rodar um servidor MySQL lá, tá? Só que e o meu terminal eu vou poder seguir utilizando. Vou poder seguir utilizando meu terminal normalmente. Só que dá para tu, a partir de uma imagem que já está rodando, tu entra no terminal daquela imagem como se tu estivesse fazendo um SSH, por exemplo. Como se tu estivesse entrando por SSH. Que é o Docker exec. Nem sei se era isso que ele ia mostrar aqui. É o Docker exec. É isso aí. Bom, pela interface gráfica da extensão, tu pode vir aqui assim, clicar em Attach Shell, que vai dar no mesmo. Aí o que vai acontecer é
eu entro pelo terminal como se eu tivesse me conectado por SSH, só que no container, tá? Aqui tu vai usar esse docker exec, aqui ó. O docker exec o que é? É executar um comando em um container, no caso não é na imagem, é no container. Porque a imagem é só o sistema ali, né? Digamos assim, os arquivos, a tua instalação. O container é aquilo rodando, né? O docker exec, ele executa um comando em um container que já está rodando, né? Qual é a utilidade disso? É o exemplo que eu vou dar agora. Eu tenho um container MySQL que está rodando, um servidor MySQL, e eu quero pegar o meu arquivo de dump lá, o meu backup, e instalar lá dentro desse MySQL. Então, primeira coisa que eu vou fazer é usar esse comando docker cp, que é cp, que é o mesmo comando do Linux, né, cp de copy. Eu vou copiar o database.sql para onde? Aí o docker cp, ele tem os dois argumentos, que é o primeiro argumento é o que tu quer copiar da tua máquina, o segundo argumento é para qual container e em qual pasta. Então, ó, o container é o container MySQL, que eu dei um nome quando eu rodei o container MySQL. 2 pontos, então no container MySQL eu quero copiar para tal lugar, que é o database.sql. Só que eu não estou na pasta correta aqui. Eu tenho que ir para essa pasta database aqui. Então, database, tá, agora sim. Então eu vou copiar esse arquivo database.sql para o container na pasta tal. Copiei, pronto, copiou. Agora eu vou fazer um docker exec aqui, que é para executar um comando lá dentro do MySQL. Ó, se eu executar esse comando dentro do container do MySQL, -it, que é para eu conseguir digitar lá no teclado, -it. Aí aqui é o nome do container que está rodando, que é o MySQL, e aqui é o comando que eu quero executar, mysql-u root. O que é esse comando? É o comando para tu chamar o MySQL no terminal. Só que eu não vou fazer isso, eu vou chamar isso aqui na mão, eu vou chamar o bash. Tá, bash, olha só. Eu estou agora dentro do container. ls, tem aqui os arquivos todos, e dá para ver que eu tenho o database.sql. Esse database.sql está lá no container porque eu copiei, fiz a cópia com o docker cp. Tá? Então eu vou fazer mysql -u root -p, aí aquela senha que eu tinha configurado lá na variável de ambiente. Ó, entrei no MySQL, sendo que nessa máquina nem tem instalado o MySQL, porque o MySQL que eu estou executando é o do container. Agora eu vou usar o source, que esse é o comando do MySQL, não tem nada a ver com Docker agora. Database.sql. E pá. Pronto. O que aconteceu aqui foi que ele executou o meu arquivo SQL, então ele entrou no banco de dados, etc e tal. Posso sair do MySQL, sair do container, agora eu estou de volta no meu PC. Na verdade esse nem é meu PC, esse é um WSL, né? Então dá para tu fazendo camadas. Tá. Bom, a rede ia falar de o que é essa aplicação que eu tô rodando, que eu quero rodar e mostrar para vocês. É uma API muito básica que eu construí aqui. Depois, quando algumas aulas mais à frente, eu vou falar de construção de API. Então, por enquanto, a gente só abstrai que essa é a API que eu construí, tá? Construí só para mostrar para vocês. Nesse exemplo. Eu estou com um container MySQL rodando, agora eu vou rodar de novo o meu container da API, que antes tinha dado aquele problema porque eu não tinha um banco de dados, né? Tinha dado um JSON com erro, né? Porque ele não estava com a base de dados instalada. Docker run -p, eu vou botar a porta 80 na minha e 4200 dentro do container.
O nome como é que era o nome? Era Node REST API. Acho que é só isso que precisa. Ah, vou dar um "-d" também para não ficar enchendo o saco no meu terminal aqui. Tá. Ó, só não dei um nome para ele, né? Aí ele deu um nome que ele quis aqui. Então tá os dois rodando aqui. Se eu executar agora agora eu não preciso mais botar 4000 porque eu mapeei para minha porta 80. Ainda deu problema. Ainda deu problema que ele não conseguiu conectar. Bom, mas vamos pensar então. O que acontece? Eu já estou com o container MySQL rodando. Eu estou com o meu container da API rodando. Mas eles não estão conectados em rede. É isso que falta. Bom, eu estou falando todos os passos para vocês dos comandos do Docker, né? Depois eu vou mostrar para vocês o arquivinho que tu meio que junta tudo isso e ele faz tudo automático para ti. Vocês vão ver que é fácil, tá? Só que eu estou mostrando meio que a base para vocês aqui, tá? Para os dois containers se comunicarem do modo roots assim mesmo, tu tem que criar uma rede entre os dois. E o comando para isso é o Docker Network. Olha. Aí, olha só. O Docker Network... Cadê? Aqui. Docker Network Inspect Bridge. Para eu inspecionar todas as redes que tem a bridge no nome, tá? Aí eu vou pegar o IP dela, que é essa daqui, né? Cadê? Aqui. E aí eu vou que eu vou precisar. Vou precisar rodar de novo minha aplicação aqui. Só vou trocar o IP. Então eu vou rodar a aplicação. A porta eu vou mapear para 80. O nome eu vou dar um nome de API. Aí eu vou setar como variável de ambiente esse host aqui. Aí eu vou dar o mesmo IP, que aqui agora é o 1 ao invés de 2. Aqui. E aqui, por último, é o nome da minha imagem. Tá. Vamos ver se agora vai rodar direitinho. Vamos ver. Não. Então era 0 mesmo. Eu não sei o que não conectou aqui. 72. Será que eu não copiei o IP? Ah, não, era 2 aqui. Ah, tá aqui os containers, ó. O container do MySQL tá aqui. É final 2. Tá. Aí que eu vou rodar de novo aqui. Tá. Rodei minha API. Tá. Beleza. Agora o erro mudou. Tá. Agora ele encontrou. O erro JSON que ele está me dando aqui é access denied para usuário tal. Então ele encontrou o container, tá? Acesso negado. Bom. Acesso negado teria que setar o usuário root lá do MySQL. Tá, mas mostrei como conectar. Mostrei os comandos básicos do Docker e essa foi a parte mais braçal, certo? Agora na prática tu vai desenvolver dessa forma? Não, tu vai fazer eu recomendo, na verdade, que tu utilize algo mais prático, que é o que eu vou mostrar agora.
que vem dessa outra pasta aqui, do Compose. Deixa eu dar uma olhadinha nos arquivos que eu... Acho que eu não cheguei a... Eu tenho só um... Peraí. Compose... eu criei um tutorialzinho para vocês aqui, que eu vou explicar. Bom, então eu mostrei para vocês como é que funciona o Docker, container, imagens, os conceitos básicos, os comandos básicos, mas tem um outro programinha dentro do próprio Docker que se chama Compose. Aí tu dá ali lá, Docker, Compose, ó, opa, menos V, sei lá, mas tem o Docker Compose, então ele encontrou, quer dizer que ele está instalado já. Tem o Compose, ele é um programa que serve para tu gerenciar múltiplos containers, criar rede entre eles, setar variável de ambiente, etc, etc, etc. Fica algo bem mais tranquilo da gente fazer e na prática fica que nem aquilo que eu falei. Tu tem um repositório no GitHub, tu faz um clone nele e aí dentro desse clone vem com esse Docker Compose aqui. E aí esse Docker Compose, tu só dá um comando aqui assim, ó, vou lá para a pasta aquela. Eu tô database, compose. Ó, Docker Compose up. Se tu fizer isso aqui, viu uma porrada de coisa que apareceu, né? E estão vendo quantos containers que eu tenho aqui. 6 containers. E o único comando que eu precisei fazer foi Docker Compose up. Só isso. Se tu utiliza interface gráfica, ó, eu estou parando os containers, ó. Tá vendo que ele está fazendo tudo para mim automático. A rede, esse negócio que eu estava criando, ele faz para mim automático. Se tu está usando a extensão do VS Code, tu só dá um clique no botão direito no Docker Compose e aí tu dá ali um Compose Up. Aí ele sobe para mim os containers e nesse meu caso aqui eu tenho dois, que eu vou mostrar para vocês dois Docker Compose diferentes, porque primeiro eu vou mostrar um básico com opções mais simples, depois algumas outras que tem um pouco mais de coisa. Então subi o Basic, que tem duas imagens só. Vamos ver o que deu erro nessa aqui. Ah tá, porque tem que instalar o módulo. Tá, peraí. Então, o que é esse Docker Compose? Tu cria um arquivo lá, dockercompose.yml, tá? Que é um arquivo que tem todas aquelas opções que eu podia utilizar, no Docker Run, tu pode descrever elas no arquivo. Então, só por tu poder deixar isso no arquivo e ir alterando como tu quiser, já dá uma boa facilitada. Tá, ele tem um versionamento, né? Então eu costumo utilizar a versão 3, tá? Porque basicamente foi a versão que quando eu comecei a utilizar, né? Acho que tem 3 ponto alguma coisa, não tem a versão 4. Então tu vai descrever nesse Docker Compose os serviços que tu vai utilizar. Então, services. Então ele tem uma sintaxe bem específica, que como dá para vocês verem, que é a sintaxe desse arquivo YAML, né, que é o YML, que é tipo um JSON, basicamente, né, dá para vocês verem que é uma espécie de JSON aqui, só que com uma sintaxe diferente, tá? Então, uma das coisas é os serviços aqui, que tu vai escrever o serviço. Aqui, web e API é o nome que eu quis dar para o meu serviço. Podia ser serviço Pablo, tá? Bom, dentro de um serviço, a indentação é importante, tá? Porque
ele utiliza a indentação para saber a hierarquia, né? Dentro do serviço, tu vai dar o nome da imagem. Se essa imagem for encontrada, aquele mesmo esquema. Se a imagem for encontrada no teu PC, ele vai utilizar aquela imagem. Se a imagem não for encontrada, ele vai baixar da nuvem. Aqui build é o comando que tu vai dar para construir a imagem, caso tu queira construir ela e não queira baixar. Por exemplo, assim, ó, essa imagem não existe, mas eu não quero que baixe, eu quero construir ela e dar esse nome. Então tu pode botar essa diretiva do build aqui, tu não precisa, mas tu pode. Aí aqui o contexto é onde está o Dockerfile. Nesse meu caso aqui está na pasta web. Aqui ó, tem o Dockerfile aqui dentro da pasta web. Lembrando, né, o que é o Dockerfile? É aquele arquivo que instrui o Docker em como eu quero construir a minha imagem. Tá? E aqui é o nome do meu arquivo Dockerfile, que eu chamei de Dockerfile mesmo. Bom, vamos lá. O build, a imagem. Aqui, portas. Já expliquei o que era. Ó, eu quero mapear a porta 3000 desse meu serviço web para a porta 3000 desse meu PC. Tá? O comando aqui é o comando que eu quero executar quando o meu container subir. Eu quero executar o npm start. Ah, o que é o npm start? Bom, isso é coisa do Node. Lá no Node tem tem o package.json, né? Que lá define, lá tem scripts que tu pode executar, e npm start inicia o script padrão, tá? Se a gente abrir aqui o package.json, o start vai ser iniciar minha aplicação, tá? Mas isso aí só para quem está mais familiarizado com o Node mesmo. Mas aqui o command é o nome da aplicação que eu quero, o comando que eu quero executar quando o meu container subir. Faltou explicar sobre volumes. Até lá, quando eu estava falando sobre os comandos do Docker, também faltou falar sobre volumes. O que são os volumes? Volumes é o seguinte, ó, nada mais é que tu montar um caminho do teu host, no caso do teu PC, um caminho do teu host que tu quer montar dentro do container. É como se tu plugasse um pendrive no teu container, digamos assim. Tu mapeia um caminho do teu PC que vai estar visível dentro do container. Isso é um volume. Isso é o tipo de volume básico, tá? Que é isso aí que eu falei, tá? Um tipo de volume, esse daqui. Esse volume que eu expliquei. É que tem dois tipos. Tem o volume nomeado e o volume que é só... Agora me falha o nome formal disso. Tem o volume nomeado e o volume de caminho normal, sei lá. Bom, o lado esquerdo, como toda a sintaxe do Docker, né? O lado esquerdo é o host e o lado direito é o container. O lado esquerdo é qual a pasta do host, que é a tua máquina, que tu quer expor dentro do container. Isso é um caminho de mão dupla, tá? O que tu altera, por exemplo, se tu linkar uma pasta do host ao container, é um caminho de mão dupla. Se tu mexer na pasta pelo host, vai ser visível no container, e alguma alteração que a aplicação que está rodando no teu container fizer nos teus arquivos, tu vai enxergar no host também. É um link mesmo, tá? Então, a minha pasta web, que é essa daqui, do meu host, eu quero que fique visível lá dentro do meu container, na pasta app, lá dentro do container. Tá. Então tá. O outro tipo de volume que tu monta... Bom, assim, ó, qual a utilidade de tu montar um volume, né? A porta é bem óbvio, né? Tu precisa expor portas para tu conseguir acessar serviços, né? O comando. Agora, qual é a utilidade de tu montar volume, né? O que acontece? Eu tinha mostrado para vocês que durante a construção daquela minha outra imagem que era a imagem Node API, eu copiei o conteúdo que continha meu código para dentro da imagem, e aí quando subir o container,
o Node já executava e o meu servidor subia. Ah, beleza, funcionava, essa era a ideia. Porém, cada vez que eu modificasse o meu código, eu ia ter que reconstruir a minha imagem. Claro, né? Porque a imagem já estava construída. E aí eu subia o container quantas vezes eu quisesse. Agora, se eu modificasse o código, eu ia ter que reconstruir a imagem, porque durante a construção da imagem eu estava copiando o código para dentro da imagem. Isso não é o ideal, não é muito prático. Então o que a gente faz é criar volumes. Então eu construo a minha imagem com as aplicações que eu preciso. Agora, os arquivos que compõem o código da minha aplicação, eu linko, digamos assim, em tempo de execução, entre aspas, né? Não seria em tempo de execução do meu container. Eu subo o container e faço o link. Aí, os arquivos que estão no meu host vão estar visíveis lá no meu container, e aí a minha aplicação vai rodar a partir dessa pasta. Então, quando eu estiver modificando os arquivos, eu não preciso descer o container e subir de novo, né? Eu estou rodando uma aplicação, sei lá, eu estou mexendo num arquivo JavaScript, no front-end. Eu não preciso, modifiquei, eu não preciso reconstruir a imagem, lógico, isso aí é impensável. Eu também não preciso descer a imagem e subir ela de novo. Porque como eu fiz um link de uma pasta de um para a pasta de outro através do volume, quando eu mexi no meu arquivo JavaScript, isso já está visível lá no container. Então é só eu recarregar o meu navegador, que se eu subir um container que está hospedando o front, já vai estar visível, tá? Sobre o volume nomeado. Tá vendo aqui assim, ó, que quando eu botei esse volume aqui, eu coloquei ./web. Significa que é a pasta web, o ./ indica que é a pasta web que está nesta pasta que eu estou trabalhando. Essa pasta que eu estou trabalhando é a do Docker Compose, essa daqui. Então é a pasta web que está aqui. Tá? Bom, agora, notem que nesse outro aqui, nesse outro volume, eu não tenho uma indicação de pasta, eu só tenho um nome dele. Isso indica que onde está, para onde que vai ser mapeado esse volume? Bom, no container vai ser mapeado para esse lugar aqui, app Node Modules. Node Modules, para quem não sabe, é onde o NPM, que é o gerenciador de pacote do Node, instala todas as dependências da tua aplicação, tá? No lado direito, então, o Node Modules vai ser mapeado. E no lado esquerdo, que é onde está o arquivo do lado do host, eu só dei um nome. Isso significa que eu estou usando um volume nomeado. Um volume nomeado no Docker é um volume que não está mapeado em nenhum lugar específico na tua máquina. É o Docker que controla. Digamos assim, o Docker está controlando o local que está instalado. Tá? Até se tu procurar na internet, tu acha aí onde que é que a instalação do Docker coloca os volumes nomeados, mas a ideia é a gente não se preocupar com um local específico da minha máquina. Por que que eu fiz isso? Porque eu não quero ter acesso a esses arquivos aqui. Eu não preciso ter acesso a esses arquivos durante o desenvolvimento. Então eu dei um volume nomeado, que aí eu não preciso ficar mexendo lá dentro dos arquivos de dependência e tudo mais. E aí aqui nessa pasta web, que é a parte que eu vou ficar mexendo enquanto eu desenvolvo, aí nessa sim. Bom, tá. Falei bastante só sobre esse serviço web aqui. O serviço API... Deixa eu ver se tem algum diferente aqui. É uma imagem diferente, build, volumes também, mapeei para uma outra porta, o mesmo comando. Tá, beleza. Depois que eu... Bom, então é só um novo serviço. É um novo serviço que ele inicia numa outra pasta. Ó. A diferença é que um inicia na pasta web e o outro inicia na pasta API. Tá? Depois que eu descrevi os serviços, outra diretiva aqui do meu arquivo YML é os volumes. Eu preciso descrever os volumes. Se eu não descrever os volumes, dá erro. Por mais que seja só a descrição do nome deles, vai dar erro na hora de eu subir.
é que o que acontece? Na hora de volumes eu tenho que descrever os volumes que eu estou utilizando, os volumes nomeados. Tem 2 volumes que eu estou utilizando. Node Modules, que é esse que eu estou utilizando aqui, e esse que eu estou utilizando aqui. Esse volume MySQL, na verdade, eu não preciso, porque eu não estou utilizando nesse arquivo. Eu estou utilizando só nesse segundo arquivo que... Não, nem estou utilizando, então não preciso. Não preciso do volume MySQL. Se eu estivesse utilizando outros volumes, eu só descrevia o nome dos meus volumes que eu estou utilizando, porque eu não estou utilizando banco de dados aqui, né? Tá. Então tá, para eu subir a aplicação, como eu disse para vocês, Docker Compose Up, eu subo todos os serviços que estão descritos no Compose. Down, Docker Compose Down, eu derrubo todos os serviços que estão aqui. Certo? Então, essa é a ideia. Então eu vou subir esse Basic aqui de novo, só que eu vou subir aqui pela interface gráfica aqui. Tava dando um erro na API que eu vi aqui. Eu vou resolver ele aqui, vamos ver. Ó, tá. Aqui pela interface gráfica, como eu já mostrei para vocês, dá para tu abrir um shell, que é o equivalente ao Docker exec. Tu abre um shell dentro de um container específico. Tá? Tu pode inspecionar, que aí é tu ver os console log lá que a tua aplicação tá dando. Ó, o único console log que a minha aplicação deu foi essa aqui. Aí aqui eu vou inspecionar esse meu serviço. Ó, tá dando um erro no serviço aqui, não encontrou o módulo cores, que eu esqueci de instalar esse módulo aqui. Tá? Eu vou derrubar. Espera aí que eu vou derrubar o serviço para instalar o... Droga. Deixa eu ver aqui. Ah, bom. Tá. Depois isso aqui. Depois eu tenho que arrumar isso aqui. Deixa eu ver algumas outras diretivas aqui. Vou mostrar esse outro Docker Compose aqui. Deixa eu ver o que faltou eu falar. O meu serviço MySQL, nesse outro serviço aqui, esse outro serviço eu tenho aquilo que eu mostrei no slide para vocês semana passada, que tinha toda a composição daqueles vários serviços, eram 6 serviços lá, uns se interligando com os outros, é esse Docker Compose aqui. Eu tenho um serviço que é o MySQL, eu tenho um serviço que é o Web, que é o meu front-end, eu tenho o serviço API, que é o meu back-end, eu tenho o Redis, que é uma base de dados em memória, eu tenho esse meu serviço Background, que é um back-end também, só que ele não serve nenhuma aplicação, ele simplesmente fica executando coisas em background.
nesse meu caso é um contador. O meu serviço Nginx, que ele é o meu servidor web, no caso é quem faz o mapeamento, no caso da minha aplicação Node, para tipo Apache, né? Para um domínio, por exemplo, se eu tivesse um domínio aqui. Aí eu tenho os volumes, eu tenho a descrição dos volumes aqui. Todos esses volumes que eu estou utilizando são volumes nomeados, tá? Bom, aí depois eu vou falar aqui sobre as networks aqui. Vamos lá. Vamos ver o que faltou, o que nesse serviço tem que eu não falei nesses serviços tem de diretivas aqui que eu não falei no outro. Essa restart aqui, caso uma aplicação caia, quebre por algum motivo, ela reinicia sozinha, tá? Esse env file é caso tu queira especificar algum arquivo .env, que é os arquivos que tem variável de ambiente. Esses arquivos com variável de ambiente já vai ser utilizado dentro do container. Então é uma maneira prática de tu vincular. Aqui é quando tu quer passar variáveis de ambiente. Essa diretiva environment aqui, quando tu já quer passar variáveis de ambiente já lá para o container. É tipo o menu Z lá do Docker Run, que eu passava a senha de root. Notem que aqui eu coloquei dessa forma aqui, isso aqui é uma variável, tá? Então esse MySQL, então olha só, eu estou passando como variável de ambiente para esse serviço MySQL duas coisas. Isso aqui é como se fosse um array, né? É a sintaxe, esse tracinho é como se fosse, desse arquivo YAML aqui, é a sintaxe para algo como se fosse um array, assim. Estou passando duas coisas. MySQL root password. O valor é o conteúdo desta variável aqui, MySQL root password. Onde está essa variável? Dentro desse arquivo .env. Vamos olhar o arquivo .env. Está aqui, ó. MySQL root password. Está aqui a senha. Opa, não é. Esse aqui. Database, mesma coisa. Tem a variável que está aqui. Database. Volumes já falei. Networks. Porque assim, ó, todos os serviços eles têm que estar em rede. Se tu não especificar nenhuma rede, eles estão linkados numa rede padrão. Caso tu queira especificar o nome de uma rede, ou até mais de uma rede que um serviço esteja conectado, tu pode dar nome para essas redes. Aí tu pode dizer que o serviço A está linkado com o serviço B, o B está linkado com... quer dizer, o C está linkado com o D, e o E está linkado com nada, por exemplo. Sei lá. Aí tu pode especificar redes aqui. Ó. Aí quando tu especificar a rede, tu tem que descrever ela aqui, da mesma maneira que tu precisa descrever os volumes nomeados. Tá? Aqui é o nome da rede. Se tu quiser, por exemplo, ter mais de um Docker Compose descrevendo diversos serviços, tu pode linkar uma rede externa. Uma rede externa não tem nada a ver com externo no host, né? É externo ao Docker Compose que está iniciando um serviço. Portas, aqui, igual tinha descrito, só que essa partezinha inicial aqui descreve o seguinte: eu quero expor para todo mundo no host, eu coloco assim, ou não coloco nada. Ou se eu quero expor somente para o host, aí eu coloco assim. Ó, então, de novo aqui o porta. Lado direito é a porta do container que eu vou expor. Lado esquerdo é a porta no host que vai ser mapeada para a porta do container. E esse mais esquerdo aqui de todos é, uma vez exposta a porta no meu host, eu quero que o serviço através daquela porta seja disponível, esse 127.0.0.1 é o localhost, né? Eu quero que esse serviço seja disponível somente para o localhost. Então, para que serve isso? Para que serve isso? Por exemplo, eu tenho um serviço MySQL rodando. Eu quero pegar do container e expor para o host. Só que se eu não botar nada aqui, ele vai ficar exposto para o host e para quem acessar o meu host através da internet. Por exemplo, se tu bota isso num servidor remoto,
Isso pode ser perigoso. Tu pode estar dando acesso remoto ao teu banco de dados. Se tu bota dessa forma. Agora, se tu bota assim, tu diz, dentro do meu host e somente dentro do meu host eu vou acessar o serviço por essa porta aqui. Essa é a diferença. Deixa eu ver se tem alguma outra diretiva que faltou aqui. Depends on, ele especifica dependência entre os serviços. Eu só vou iniciar o meu serviço web depois que o meu serviço MySQL iniciar. Especifica dependência. Deixa eu ver, faltou alguma coisa. Não, acho que... Aí aqui esse Nginx aqui, ele tem uma série de variáveis de ambiente que são... Aí tu tem que ler na documentação desse container para saber como ele funciona, né? Eu vou subir esses containers todos aqui. Tá. O API... deve ser... O API está reiniciando. Deve ser aquele problema do pacote CORS que eu esqueci de instalar. Deixa eu ver. Só o que falta. Sei lá. Eu tinha testado. Tava... Enfim, deixa eu ver os logs desse background. Olha só, esse meu serviço background ele só fica executando um contador. E esse contador ele salva dentro do Redis. Tá? Esse meu serviço web, deixa eu ver aqui. Qual é a porta que eu estou expondo no meu serviço? Acabou já. Problema de SSL, que eu não tenho certificado aqui para esse localhost, né? Lógico. Mas já acabou nosso tempo aqui, né? Eu vou procurar o... Deixa eu ver o que falaram. Tu quer falar, Rafael? Pode falar. Não, só para lembrar que a gente tem outra aula agora, né? Tá certo, não, tá certo. Aqui, ó, eu vou ver o probleminha que tava... Mas é isso aí, eu tô com todos os containers rodando aqui. Eu vou ver o probleminha que tava dando no aquele errinho do outro lá. E aí na aula que vem eu mostro pra vocês ele rodando lisinho e alguma dúvida que surgiu. Mas dá pra ver que os containers aqui, eles estão todos os 6 rodando por uma aplicação simples. Aí na aula que vem eu mostro pra vocês mais algum detalhe que faltou aqui. É isso aí então. Obrigado pela atenção de todos que estavam atentos aí. Valeu. Então tá, até mais. Tá, boa noite. Valeu, senhor. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até.